Olá, pessoal! Estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. E hoje o nosso podcast está demais! A gente vai trazer aqui uma pessoa fantástica, um empresário de sucesso que está crescendo a cada dia. Quem é ele? Júlio César Braga, da My Home Decor. Você vai conhecer uma empresa que vai fazer a sua próxima cortina, que vai fazer a sua casa ficar mais bonita. Espera só um pouquinho, tá? A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco, aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado por você estar assistindo o nosso podcast, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso YouTube. Você encontra também o podcast Empresário em Foco. E no canal 8 da NET, é claro, né? Aliás, gente, olha, começou a campanha do Dia dos Pais da nossa Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Não fique de fora, tá? Compre nas lojas participantes da campanha e concorra a R$ 7.500 em Vale Compras. Serão 15 Vale Compras de R$ 500 para os papais sorteados logo depois do Dia dos Pais. Então, aproveita, tá legal? Muito obrigado ao nosso querido Ricardo Fernandes Betinho, presidente da Associação Comercial, e a toda a diretoria da nossa CISB. Vem aí, hein? O Jantar dos Empresários da nossa CISB está de volta e olha, tá demais. Logo, logo vocês vão conhecer mais ainda. Vocês viram o nosso programa que fez a cobertura do lançamento do jantar. E já já a gente vai trazer aqui o pessoal para falar também sobre esse jantar dos empresários que será no Esporte Clube Barbarense. Fantástico! Mas agora a gente quer conhecer esse empresário que está aí chegando. Ele já fez umas cortinas lindas lá para a nossa Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste também. É o Júlio César Braga. Julião, seja bem-vindo ao nosso podcast Empresário em Foco. Oi, tudo bem, Ronaldo?
Feliz por estar aqui, podendo compartilhar com todo mundo um pouco da experiência que eu tenho. Bacana, Júlio. Mas antes da gente conhecer o seu lado empresarial, a gente quer conhecer o Júlio, né? Então a primeira pergunta do nosso podcast sempre vai ser essa. Quem é o Júlio César Braga? Conta um pouquinho da sua história. Sou Júlio César Braga, nascido em Americana. Tive uma criação bem assim, tranquila, não passei dificuldades com meus pais, mas também não passei muito luxo. Minha mãe trabalha como costureira há mais de 30 anos. Meu pai também trabalhou como gerente de casa de tinta. Estudei em escola pública, aí com uns 20 anos fiz técnico em contabilidade, com uns 22 23 fiz ciências contábeis, mas toda essa vontade nasceu assim, vendo minha mãe trabalhando na confecção dela, ajudei bastante tempo ela, dos 14 aos 17 anos, trabalhei com ela, e surgiu essa vontade de querer fazer o negócio crescer, querer aumentar o serviço, mas era muito novo, não sabíamos muitas coisas sobre a vida. Aos 17 anos trabalhei numa empresa de cortinas e persianas, onde permaneci até os 31 anos. Olha que bacana. 13 anos e meio lá trabalhando e aprendendo bastante coisas, junto com os conhecimentos que eu busquei fora, e só aumentava a vontade de trabalhar no mundo empresarial. Até a faculdade que eu fiz foi meio que para criar mais conhecimento. Ou seja, você tinha já desde os 14 anos de idade, quando você via sua mamãe trabalhar, sua mamãe desenvolver lá todo o trabalho dela de confecção, você já tinha vontade de aprender e de querer fazer mais. Isso é muito bacana. O sonho começa por aí, não é isso? Sim, sim. Eu trabalhei bastante tempo com ela, trabalhei uns 3 anos com ela, e depois eu vim conhecer o mercado profissional mesmo e queria ver como funcionava, como abrir empresa, como conseguia aprimorar certos conhecimentos. Isso é importante porque começa assim, a gente vai buscar conhecimento para saber como é que é, para a gente poder saber onde a gente pisa, né? Sim. E daí você vai trabalhar numa loja de persianas, né? Numa empresa de persianas. Foi aí que sentiu o gosto de mexer com cortina, essa coisa ou não? Não foi no primeiro momento. Não foi no primeiro momento. Foi depois de algum tempo já trabalhando. Comecei na parte de produção, ajudante geral. Comecei fazendo um serviço simples. Aí depois, só que eu não conseguia ficar parado só num serviço. Começava a procurar mais coisas, a me interessar por mais coisas. Até que num determinado momento eu comecei mais na parte de expedição, atendimento ao cliente. E aí eu comecei a lidar com revenda e eu via como que era o trabalho na casa dos clientes. Como transformava a casa do cliente. Como que era antes, como ficava depois. Como dava um aspecto de elegância, sofisticação na casa dos clientes. Foi aí que foi começando a crescer o interesse para trabalhar por isso. Sentiu aquele tino e foi pensando no que você é hoje. Quantos anos você tem hoje? Tô com 32. Como é que chama a mamãe e o papai? Fátima e Antônio. E só uma irmã? Tenho uma irmã chamada Natália. Tá virando americana, é isso que você tava me contando? Sim, pelo jeito foi pros Estados Unidos e não vai querer voltar muito não pro Brasil. Olha que bacana. Você já foi pra lá também ou não? Não, ainda não. Não tenho muita curiosidade, mas quem sabe um dia pra viajar, passear. Sonho é sonho, né? Tem aqueles que sonham em trabalhar nos Estados Unidos, fazer a sua vida lá, mas também querem voltar para usufruir o que conquistaram lá, né? Sim, é que eu acredito que no Brasil ainda tem muita coisa para se conhecer, muitos lugares maravilhosos. Com certeza. Como todo mundo fala que é legal conhecer os países aí fora, tem muitas novidades, só que o Brasil tem muito lugares maravilhosos que em outros lugares do mundo não tem, né? Tá pensando em casar já ou não? Não, ainda não. Vou esperar dar uma firmada na empresa, dar uma estabilizada, aí a gente pensa. Mas você sabe que tudo isso faz parte do processo. E o processo é gerado pelo sonho, né?
E às vezes a gente sonha e quer já fazer aquilo já pronto. E não existe isso, né? Você precisa construir. Pular etapas, né? Não dá para pular etapas, né? Então, comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Isso é um conselho da Forbes, da revista Forbes, né? Olha que bacana. Show de bola. Nunca desista. Fantástico. E é claro, você nessa caminhada aprendeu bastante, não só com seus pais, mas também no trabalho externo. E aí, quando é que surgiu o desejo de construir a sua própria marca? Em 2019, eu já estava meio que trabalhando, mas assim, precisava de alguma motivação a mais, precisava de algo a mais. E foi em que em 2020 surgiu uma oportunidade de me tornar encarregado da empresa onde eu trabalhei, e foi uma grande oportunidade que eu tenho que agradecer meu patrão, e adquiri muito mais conhecimento, me motivou por muito mais tempo a continuar no emprego que eu estava. Só que depois, em 2022, eu pensei, preciso de um próximo, preciso de mais. Então foi com essa motivação que eu decidi trabalhar por conta, começando a vender, fabricar, dar manutenção, porque eu precisava de mais desafios. Aquilo lá já não era o suficiente para mim. Você acredita e você acha que as pessoas que estão nos assistindo não sentem a mesma coisa? Tem muita gente hoje, né, com o desejo de ter o seu próprio negócio, com aquela ânsia, como você acabou de dizer, aquela, puxa vida, mas só isso, eu precisava fazer mais, eu quero construir, eu quero crescer, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero realizar, não é isso? Sim. Eu acredito que na vida o que move assim as pessoas é os desafios. Não tem nada mais prazeroso do que você estar numa fase, olhar a próxima fase, olhar o próximo desafio, encarar ela e falar, beleza, cheguei aqui, agora vamos pro próximo. Porque eu acredito que sempre você precisa assim, estar se motivando, sempre buscando mais conhecimento, mais profissionalismo, você precisa estar sempre adquirindo mais. A pessoa ela pode crescer dentro de uma empresa, com certeza. Sim. Né? Se a empresa dá a oportunidade e tem lá os degraus para subir, isso é fantástico. Tem uma pessoa que eu sigo na internet que fala que o melhor lugar para empreender é dentro de uma empresa, porque lá você está empreendendo no CNPJ, a responsabilidade, queira assim ou não é totalmente sua, e é o primeiro passo que você começa para ser empreendedor, é no CNPJ do outro, e depois você vai crescendo. Não adianta pular etapas, porque você adquire um conhecimento e depois você começa a aplicar. Você pode pular etapas, mas às vezes o processo será muito mais difícil. A melhor escola é a escola da vida, mas a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades que essa escola nos dá. Tem muita gente que desiste no primeiro tropeço. Sim, sim. Não é? E falar para você, existem muitos tropeços, existem muitos desafios pequenos, grandes, mas esse que é o legal, porque problema sempre vai existir, então acho que o jeito é você conseguir conciliar eles, conseguir lidar com todos eles. Esses desafios que você enfrentou na empresa depois que você assumiu essa posição maior, te ajudaram a pensar como empreendedor? Sim. Tudo na vida é um processo, então alguns processos que eu via na faculdade, que eu via sobre liderança, eu comecei a mudar meu comportamento como funcionário e tentei a lidar como mais líder, apesar de não ter essa posição na época. Então eu comecei a tentar organizar, tentar fazer o melhor que eu podia, mesmo na posição. E graças a isso eu fui reconhecido. E depois aprendi muito a lidar com pessoas, porque eu acho que talvez o grande desafio de tudo isso é a gestão de pessoas, lidar com elas. O processo em si, às vezes, é meio que tranquilo, operacional,
mas o processo de lidar com pessoas, acho que talvez seja. E eu aprendi muito, assim, nesses 2 anos, lidando com pessoas, entendendo que cada uma tem um jeito, cada uma você precisa tratar de um jeito, conversar de um jeito. Aprendi muito, olha. Mesmo porque hoje você também lida com pessoas, só que de forma diferente. Elas são seus clientes hoje, né? Sim. Naquela época eram clientes do seu patrão, ou seja, da empresa que você estava prestando o seu serviço. E mesmo assim você vestiu a camisa da empresa como se fosse sua para lidar tanto com clientes como também com os funcionários. E realmente o mais difícil é você lidar com pessoas, não é isso? Sim. Acredito que o bom gestor, a qualidade dele principal deve ser a comunicação para lidar com pessoas. Para você conseguir organizar em um time. Na época eu trabalhava num time só, ali onde eu trabalhava, em torno de umas 30 pessoas. Mais a parte de venda, comercial, parte de RH e depois mais os clientes. Então era um time assim razoavelmente grande. Mas só para você saber lidar com essas 30 pessoas, você tem que ter... É a vida, né? É a vida e ela é fantástica. E ela precisa ser vivida e vivida da melhor forma possível e da maneira correta, da maneira positiva e não da maneira negativa. A gente está falando sobre isso porque isso faz parte da sua história como pessoa, o seu desenvolvimento, né, não profissional e também particular, pessoal, para que você chegasse à conclusão, poxa, chegou agora a minha vez de montar o meu negócio, de correr atrás do que eu acho que vale a pena, não foi? Foi. Ah, que bacana. Show de bola. E quando foi isso? Quando é que você chegou e falou, pô, agora é hora de virar a chave? Eu comecei a pensar em outubro, setembro de 2021. Realmente está me desligando, está começando o meu projeto. Só que tudo isso levou um certo tempo, mas eu consegui em fevereiro de 2022. Eu consegui fazer um acordo bom, consegui sair, que aí eu comecei a dar andamento. Bacana. E aí, a partir daí, então, começa a nascer a My Home Decor. Sim. É isso? Você viveu um momento difícil lá na empresa, que é a questão da pandemia. Como é que foi essa época? Foi dentro desse finalzinho de 2019, 2020, 2021? Olha, desafiador. A proposta foi feita para mim em janeiro de 2020. E acredito que em março de 2020... o bicho pegou. Fechou tudo. Até o primeiro momento a gente tava lá, não sabia muito bem como ia acontecer. Tivemos uma pré-reunião de como poderia acontecer. A empresa tomou certas medidas para começar a continuar de pé, como muitas outras fizeram, né? E algumas decisões meio difíceis no dia. E quando voltamos, estavam com 50% do pessoal. E por incrível que pareça, foi um dos setores que mais vendeu. Aumentamos as vendas bastante, com o pessoal reduzido. Então foi assim, totalmente um desafio. Quando eu achei que eu sabia o que eu estava fazendo, eu fui totalmente surpreendido com a pandemia. Aí depois também mudamos de salão na época. Então era cada mês tentando se inovar, superando certos desafios que eu estava tendo lá interno. Então, olha, foi muito, muito desafiador. Se naquele primeiro momento eu não pedi as contas, olha, foi por persistência mesmo. Pra gente finalizar essa primeira parte, essa última empresa que você trabalhou tinha a ver com cortina ou não? Sim, tá há bastante tempo no mercado já. Bacana. Então foi lá que eu tive todo o conhecimento que eu tenho hoje. Show. E mais alguns que eu busquei por fora atualmente. Tá vendo, gente? Nunca deixe de sonhar e nunca desista do seu sonho, independente do tamanho do obstáculo, né? Você pode até dar uma parada, mas não
pare de tudo, continue buscando, porque vale a pena realizar o seu sonho, com certeza absoluta. Segundo bloco, a gente vai ficar sabendo como é que ele construiu a empresa que hoje ele tem. Até já! A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Olá pessoal, estamos de volta aqui dentro do nosso podcast Empresário em Foco para você. E agora, o Empresário Conectado com o Gabriel, sempre trazendo dicas e bate-papos interessantíssimos. Vamos lá, Gabriel! Hélio, tudo bem? Opa, como que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Cara, que bom ter você aqui no Empresário Prazer. Conectado, que agora é um espaço seu, certo? E da H Corretora. H Corretora. Mentoria show. financeira. É isso aí. Hélio, eu vou fazer algumas perguntas que nós recebemos, eu escolhi duas, depois a gente faz mais, tá? Mas vou fazer uma, você responde, depois você responde a outra, tá bom? Perfeito. Beleza? Primeira pergunta que a gente recebeu aqui é: Hélio, dá pra gente usar o consórcio para quitar o nosso financiamento habitacional, financiamento de casa? Pode sim. Até inclusive eu fiz uma mentoria financeira para uma clínica em que eles estavam devendo ainda 1.300.000, né? E estavam pagando 11 mil de parcela. E esse médico, o dono da clínica, ele estava separando um valor que no final do ano ele ia ter mais ou menos uns 650 mil para amortizar uma parte, né? Ia ficar uma parcela na faixa aí de 6, 7 mil reais. Com a mentoria financeira, com os mesmos 650 reais, eu vou conseguir trazer essa dívida dele com 50% de desconto, ou seja, a parcela dele vai ficar 3 mil reais. Mentoria financeira. Oh, legal, isso com consórcio. Com consórcio. Nós vamos fazer uma quitação do saldo do devedor usando uma carta de crédito de consórcio. Caraca, esse então ele deixa de 650 pagar 11... vai pagar 3.300 a 3.500. Com o imóvel quitado. Com o imóvel quitado. Nós vamos migrar a dívida dele. Entendi. Só que o prazo dele também vai diminuir. O prazo dele, que era um pouco mais de 30 anos, vai diminuir uns 17 anos. Né? Um valor muito menor. E um valor muito menor, de 6 a 7 mil vai cair para 3.500 reais de parcela. Sensacional. Eu falei que ia ser duas perguntas, mas a segunda vai ficar pro próximo programa.
tá? Combinado. Beleza? Que aí você vai estar sempre aqui e essas dicas de alavancagem que você vai trazer, né? Dicas de ouro. Dicas de ouro, todo o programa vai ter. Então, Hélio, é o seguinte, para saber mais, fala com o número que tá aparecendo aqui na tela, correto? Claro. Fala direto com você aí? Direto comigo. Pessoal, mentoria financeira não é cobrado, tá? A gente vai resolver o seu problema de uma maneira muito simples, fácil, que faça sentido para você não pagar juros. Valeu, Hélio. Obrigado. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Valeu, Gabriel! Tá aí, né? Mais um bate-papo gostoso, mais uma dica bacana pra gente, empresário, colocar em prática e fazer a coisa acontecer. A gente fatura mais um pouquinho e volta já já com mais bate-papo com o Júlio César Braga. E agora a gente quer conhecer a My Home Decor. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Estamos de volta com o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também ao meu querido Vinícius, a equipe da nossa retaguarda técnica, porque olha, esses são fantásticos. Se não é o Vinícius, a gente não estava aqui aparecendo para você. Então, ponto pro Vinícius. Valeu, gente. Um grande abraço, Vinícius. É o nosso diretor técnico. Show, né? Fantástico. Também a Cris, o Márcio. Muito obrigado a todos vocês, os nossos parceiros patrocinadores também. Bom, agora eu queria conhecer a My Home Decor. Quando é que surgiu e por que você escolheu esse nome? Fala um pouquinho desse começo de história agora. A empresa, quando eu comecei a criar o projeto da empresa, eu não queria apenas trabalhar com cortina, persiana, porque é um projeto muito legal, só que também envolve muitas coisas que, assim, alguns clientes já querem a entrega de mais coisas, que nem ainda tenho intenção mais para frente de papéis de parede, de algumas decorações para casa, que eu acho que engloba muito isso que é da casa.
Então, o nome, eu não queria nada assim como tem algumas no mercado, persiana X, cortina X, que eu já vejo bastante. Então, eu queria fugir um pouco. E alguns outros, não vou negar que já estava aí no mercado, então não dava. Então, por isso que eu criei My Home Decor, na intenção de fazer minha casa decorada, para transformar a casa em um lar mesmo. Então, o primeiro projeto foi entregando aos clientes coisas que eu já tenho conhecimento, que eu já consigo realmente saber com propriedade o que eu estou fazendo, que seria as cortinas, as persianas. Então, hoje, atualmente, trabalhamos apenas com cortinas persianas, mas motorização, mas assim, a gente está procurando mais produtos para agregar ao nosso. Muito legal. E você pode até pensar em parceiros também, né? Isso é muito interessante. Gente, eu convido vocês a vir conhecer o nosso estúdio de podcast, que fica aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Vila Multimal. Um shopping homes, né? Um shopping onde existem prédios, edifícios de apartamentos, fantástico. O Vila Multimal hoje tem cinema, tem Três Américas, restaurante Três Américas, que é fantástico, a pizzaria de Madre, né? Hensen, não é isso? A comida japonesa, tem a Smart Fit, tem o Burger King, é fantástico. Você vem pra cá e aí você vai conhecer o nosso estúdio, o grupo Help Story, e quando você der de cara com o nosso estúdio, você vai ver umas cortinas lindas, maravilhosas, que é do grupo My Home Decor. Ele fez especialmente pro nosso estúdio um projeto lindo, ficou maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Profissional de primeira e que eu indico, viu, gente? Eu agradeço. Quando o Gabriel pediu esse projeto, ele já estava bem decidido no que queria. Então, eu mostrou algumas opções, mas ele falou, não, é X. E quando fomos confeccionar, pensamos nos detalhes do varão, todos os detalhes para casar com o que ele queria no projeto. E ficou um trabalho muito bacana mesmo. Eu não vou mostrar, porque eu quero que você venha aqui conhecer, tá? Legal. Logo vai ter também o showroom da My Home Decor. Vamos pensar nisso também. Mas me diz uma coisa, não é só persiana, né? Você trabalha com persianas motorizadas também. Tô sabendo que você tá pensando em produzir esses motores também, é isso? Na realidade, as persianas, temos as cortinas que tem os motores que fazem ela acionarem. E hoje, como tem bastante coisa moderna, antigamente, quando eu comecei a trabalhar, era muito com controle remoto. Hoje a gente já consegue trabalhar com controle remoto, com conectividade de Wi-Fi, com Alexa. Então, onde você estiver, você já consegue acionar a sua cortina ou fechar. Isso é muito bacana, porque assim, às vezes você não quer deixar a casa o dia inteiro fechado e você vai trabalhar, então você já consegue fazer algumas cenas para ela. Abrir tal horário que o sol não está batendo tanto nos móveis, e depois, quando o sol ficar mais intenso, você consegue fechar. Essa é uma grande vantagem de uma cortina motorizada. Sem contar que, assim, a manutenção dela, você não tem muito em relação às manuais, não tem ninguém tocando. Show de bola. E em relação às persianas, com o espaço que eu tenho hoje em dia, eu consigo produzir algumas persianas, já fiz alguns projetos próprios. Então, vamos lá. A família, a pessoa quer contratar você e ela quer mudar a sala dela, ou ela quer deixar a sala mais bonita. Você faz todo um projeto antes de fazer, por exemplo, a cortina. Nosso atendimento é personalizado, né? Primeiro nós vamos até a casa do cliente, tiramos as medições, verificamos o modelo que o cliente gostaria, se é cortina, persiana, porque cada uma tem uma identificação. Então, a medição de uma é diferente da outra, como uma vai casar melhor no ambiente, então já fazemos essa análise prévia. Depois mostramos o book para o cliente analisar já no ambiente, porque tem muitos clientes que eu pego que querem ver o tecido se combina com o sofá, se combina
com o móvel, se vai combinar com a parede. Então tem muitos clientes que querem essa combinação de cores, né? E você vai até o cliente. Vou até o cliente, faço essa análise técnica, mostro as opções e depois é todo um processo de adaptar as características, personalizar, na verdade. Porque hoje nós temos acabamentos. Você compra uma cortina branca, antigamente era meio padrão, tudo branco. Hoje você consegue colocar talvez um varão preto, um detalhe preto para dar uma destacada, ou um cinza, um bege, sempre para dar aquele visual mais adequado para o ambiente. Olha que bacana. E tudo isso você cria o projeto, apresenta para o cliente para que ele possa decidir se é realmente aquilo que ele quer. Tudo isso é numa conversa que nós vamos tendo. Vou explicando para o cliente como que vai ficar o modelo, com que acabamento ele vai querer e depois de tudo finalizado. Aí também hoje a gente faz umas abraçadeiras personalizadas para o cliente, para quando ele quiser deixar a cortina no canto e não ficar toda fechada, para ele só dar um caimento. Então a gente personaliza algumas coisas também. Olha que bacana. Show de bola. É por isso que você falou que você quer ampliar, né, o leque de entrar na área da decoração. Aí precisa uma parede mais bonita, precisa... Sim, porque hoje no mercado existe muita novidade. Existe muita papéis de parede, tintas, muita parte que dá para ser decoração no ambiente, né? Então, não seria só a cortina. Eu penso em aumentar o leque, porque você consegue agregar muitos serviços a um cliente. E sempre assim, com qualidade, porque hoje eu vejo, não vou falar de todos, mas às vezes eu vejo assim, o que eu via muito na empresa é que às vezes falta aquele detalhe dos profissionais. Então, não ficou legal, não combinou, não atendeu o que eu queria. Então, hoje, na parte de cortina, eu consigo atender meu cliente. E mais para frente, gostaria de atender mais detalhes da casa do cliente. Bacana. Quer dizer que se o cliente quiser uma cortina com a Alexa, você consegue fazer também? Consigo, já tem alguns projetos que já foi desenvolvido com essa motorização de Wi-Fi. Olha que bacana. Show de bola. Eu vou bater assim e ela vai abrir... Que show! Ou você vai falar com ela, ela vai abrir. Abre a cortina aí, Alexa, é isso? Hoje a parte de motorização. Show de bola, velho. Hoje a parte de motorização, com Wi-Fi, você tem todo o controle no seu celular. Você consegue abrir a cortina percentualmente, você consegue abrir ela 100%, 50%, 30%. Então você consegue abrir percentualmente as cortinas ou as persianas. Você consegue fazer cenas, você quero dizer, chegando em casa, cansado, quero privacidade. Então, você dá um comando, ela já fecha todas as cortinas da sua casa, ou se não abre, se você quiser um pouco mais de claridade, sem ter que pegar um controle, ir lá numa cortina, depois ir lá na outra cortina. Então, tudo com conectividade hoje, que o mercado está bem moderno, você já consegue fazer tudo isso. E tudo personalizado também. Fantástico, fantástico. O Júlio, me diz uma coisa, você já consegue construir essa motorização toda também? Então, na verdade, a motorização a gente já... Ou é separado da tecnologia? É tudo junto, não é? Não, sim. Os motores hoje em dia, normalmente eles já vêm tudo integrado. Até alguns motores mais antigos, você precisava de hubs, que você tinha controle, tinha um motor pro infravermelho, você tinha que comprar um hub, o seu celular falar com o hub e o hub mandar um infravermelho para a cortina. Então era 3 aparelhos para fazer funcionar. E às vezes não conseguia funcionar no mesmo ambiente, você precisava ter vários aparelhos para poder funcionar. Hoje, o sistema já é tudo integrado. Então você conecta a sua cortina no Wi-Fi e todas as cortinas no Wi-Fi você coloca nomes da onde seria o ambiente. Então
Com um simples comando você já consegue abrir todas e até, vamos supor, você tem um apartamento meio longe, na praia, casa na praia, você quer fazer esse projeto, você consegue abrir, você consegue fechar, tudo integrado. Você não precisa de aparelhos intermediários, hub, normalmente que chamam. Eu tô até imaginando, eu tenho uma casa na praia e eu tô aqui com o meu celular, e do meu celular eu consigo abrir a janela daqui. Consegue. Show de bola, fantástico. Agora me diz uma coisa, isso é importantíssimo, porque você vai comprar uma cortina pronta, né, que tenha motor, aquela coisa toda. Primeiro, ela já está pronta, não é do jeito que você quer. Segundo, e a manutenção? Sim. Na parte de motorização, é muito legal, porque às vezes você tem uma casa, você vai uma vez por mês ou cada 2 meses, e nisso fica aquele ambiente fechado, aquele ambiente com mofo. Então, tendo uma solução dessa, é muito legal, porque você consegue abrir, deixar algumas horas, ventilar a casa, e depois, quando você for visitar a casa, é muito legal porque não vai estar aquele ambiente pesado, que você começa a abrir cortina, abrir tudo, um monte de poeira. Muito legal por causa disso. Tecnologia maravilhosa. Né? Em relação às cortinas prontas, a qualidade é totalmente diferente, né? Quando você compra a cortina sob medida, a cortina, em muitos dos casos, ela é embutida num cortineiro, ela vai do teto até o chão, fica com uma barrinha ali de 1 centímetro, 2. Tem casos que os clientes querem que a barra fique um pouco maior, que fique caído, mas normalmente a gente já deixa 1 centímetro do chão. Conseguimos personalizar a abertura dela de um lado ou do outro, com acionamento, sem acionamento, e muitos dos casos, que nem quando você compra, a quantidade desse tecido é bem menor em relação ao que oferecemos. Você compra uma cortina hoje pronta, na hora que você vai esticar ela fica reta, ela não fica com uma ondulação perfeita, ela não fica com aquele caimento igual uma cortina sobre medida. Que bacana. Não, isso é importantíssimo, porque na realidade você também dá toda a assistência depois. Sim. Com muitas das persianas que eu pego hoje em dia para dar essas manutenções, tanto a fabricação nossa como a de outras empresas, ao longo do tempo, com certeza as peças se desgastam, tudo. E tem algumas empresas que não têm esse conhecimento, é um mercado assim meio que escasso às vezes, mas nós conseguimos dar manutenção. Existem alguns casos mais específicos, né? Sempre tem alguns casos mais específicos, mas na maioria dos casos conseguimos dar manutenção nelas. Quando vocês fizeram a reforma lá das persianas da associação comercial? Sim, foram lavadas. Isso, vocês lavaram, né? Elas ficaram muito mais bonitas, mas além disso você também teve, porque lá ela não é de não, era acionamento manual. Isso. Vocês também cuidaram do acionamento manual? Sim, tal? Normalmente quando a gente faz essa parte de lavagem, a gente já pega e já lubrifica algumas peças. Porque com o tempo ele vai desgastando, vai perdendo ela já tem uma lubrificação quando é nova, mas ao longo do tempo vai ficando gasta. Então a gente já lubrifica as peças para ela voltar um pouco mais silenciosa, para voltar mais mole. E nos casos extremos a gente já troca o acionamento, conversamos com o cliente, já trocamos os acionamentos. Isso é bacana. Ou seja, vocês, além de fazerem sob medida, também dão assistência àquelas que já existem e a possibilidade de melhorar ou de trocar, é isso? Sim. Sempre oferecemos algumas alternativas para o cliente, porque em algum dos casos o cliente já tem uma persiana há muito tempo, que às vezes não acha mais peça de reposição no mercado, que às vezes não compensa fazer, o tecido já não está naquela qualidade tão boa, e certos serviços ficam em torno de 40%, 50%, até 60% de valor de uma nova. Então é muito melhor você já oferecer para o cliente uma persiana nova, com 1-2 anos de garantia, com tecido novo, que ele vai ter pelo menos mais uns 5-6 anos pela frente. Tem tecidos que eu confirmo para você
com 12 anos está perfeito ainda. E como é que você está vendo o mercado? Você acha que é um mercado promissor? Você vê que só tem a crescer e é por isso que você está investindo nisso? Sim, um mercado que, assim, algum tempo atrás eu pensei que não era um mercado tão promissor, só que hoje eu vejo que é bem interessante. É um mercado, assim, que hoje você consegue personalizar, você consegue fazer do gosto do cliente, a conectividade ajudou muito e hoje está um preço mais acessível do que antigamente já foi. Então, hoje eu vejo um mercado muito assim favorável para isso, tanto no setor de cortina como no setor de decoração em geral, porque todo mundo quer sua casa do seu jeito, porque muitas das casas que a gente vai hoje em dia, a gente não vê mais aquela parede branca, simples, sem graça. A gente sempre vê um detalhezinho aqui, um papel de parede, ou você vê uma tinta diferente, você já vê uma cortina, uma persiana diferente que você não encontra na outra casa. Você sempre vê uns detalhes, porque a pessoa quer personalizar. No entanto, que eu fui numa casa, fiz um serviço para uma cliente, que ela viu uma foto, achou bonita e falou, tem como você personalizar ela? Foi um bom desafio. Ela queria uns detalhes na cortina caindo. Eu falei, posso fazer. E eu fiz esse projeto para ela. Vou falar para você, eu antes de fazer o projeto falei, não sei se vai ficar bom. Depois que eu fiz, ficou sensacional. E é esse o detalhe. Esse é o diferencial, porque o cliente, ele sugere para você o que ele quer. E nós chegamos com parte de conhecimento que já temos. Quando junta os dois, dá um trabalho sensacional. Outro trabalho que a cliente quis, ela fez o projeto da casa dela, tinha uma claraboia, e ela falou, nossa, ficou legal, ficou claro, só que é muito quente, bate muito sol. O que você pode me sugerir? Aí no mesmo ambiente ela queria um volzinho caído, meio franzido, a gente fez esse projeto para ela, um vol bem franzidinho, caído. E no outro projeto ela falou, mas eu não quero uma coisa atrapalhando aqui, era em cima de uma ilha que ela tinha feito. Eu falei, não, vou fazer uma persiana X, uma romana de teto com motor. Então a persiana ela recolhe para trás, motorizada, e abre para frente. E isso daí, assim, quando não tá aquele sol intenso, ela deixa aberto, clareia o ambiente, luz natural, sensacional. Quando tá aquele sol muito pesado, ela vai lá, recolhe tudo, recolhe um pouco, como eu disse, né? Tem as porcentagens, ela consegue recolher. Um show de bola. Olha que bacana. Fantástico. Júlio, isso, eu ia até falar agora, né? Um case de sucesso, já falou 2, show de bola. Apartamento ou casa, o que é mais difícil de fazer? Nenhum. Tranquilo? Tranquilo. Hoje na verdade, assim, hoje em dia a gente tem as casas um pouquinho mais sofisticadas que são tudo pé direito alto, né? Então leva um pouco mais de trabalho, tem um pouco mais de demanda, porque tem muitas casas hoje que a gente vê em condomínio que é 6 metros, 5,40, já fiz algumas dessas. Sim, não vou falar que é tudo igual, porque leva um pouco, porque além de você precisa de um ajudante, então tem uns detalhezinhos a mais. Mas é tranquilo. Ó, pra gente finalizar, qual é o melhor tecido para se fazer uma cortina? Tem? Os tecidos, assim, vai muito do ambiente, da necessidade e do gosto do cliente. Porque tem casos que o cliente, já fui em várias casas, que o cliente quer, não, eu quero vedação total. Eu não quero passar nada de claridade. A gente já sugere um blackout, 100%. Aí o cliente fala, não, eu quero a vista bonita. Eu quero que fique um pouco claro. Então tem vários tecidos assim. Tem uns que é mais trabalhado, uns que é menos trabalhado. Tem os mais tradicionais, os wool, os linho. Tem uns que são os toques mais macio. Então tem diversas opções.
tanto na cortina, um tecido que é meu favorito é as persianas tela solar. Por quê? Você tá na sua casa, você tem aquela área gourmet, você tem aquela piscina, você tem aquele quintal maravilhoso. Você vai colocar um blackout lá para tampar tudo isso? Eu não colocaria. E essas opções que hoje as telas solares são sensacionais justamente por causa disso. Você bloqueia o sol, só que você tem toda a visibilidade do lado de fora. Então você consegue ver o que está acontecendo num churrasco em família. E muitos apartamentos hoje que você vê que tem uma vista bonita para uma avenida ou para um parque, e você vai bloquear uma visão dessa, eu também não bloquearia, colocaria esse tecido. Mas sempre tem os gostos dos clientes. Essa é uma opção favorita. Show de bola. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um podcast Empresário em Foco. E eu quero aqui agradecer a presença do Júlio César Braga, da nossa My Home Decor. Onde é que eu acho a My Home Decor? É por telefone, site? Me fala aí. Temos o site myhomedecor.com.br. Também temos o Instagram, que movimentamos um pouco mais, postando sempre fotos de trabalho, são algumas dicas de vez em quando. Temos também no Google a localização da empresa, onde fica. Temos foto do nosso trabalho. WhatsApp profissional. Beleza, e qual que é o número do nosso WhatsApp profissional? É 19992891795. Legal. E agora também no podcast Empresário em Foco. Você conheceu o Júlio César Braga, que é o proprietário da empresa My Home Decor. Você quer fazer cortina na sua casa personalizada? Procura o Júlio. Júlio, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui dentro do nosso programa. Eu que agradeço participar desse projeto. Gente, nunca deixe de sonhar. Conquiste os seus sonhos através das suas atitudes, através de um passo de cada vez. Vá ao encontro, faça o que precisa ser feito com sabedoria, com inteligência, mas faça, corra atrás, né? Se cair o primeiro tombo, levanta, porque você vai conseguir, porque às vezes o sucesso está no próximo passo. Um grande abraço e até o próximo podcast Empresário em Foco para você.